o conceito, né, de homem, de humano, até desde o conceito de alma, psique, até o humano entendido fundamentalmente como um ente existente. Nós apresentamos a parte da análise da existência. Então, a formação começa com essas duas partes. A parte da formação para terapeuta, ela envolve sessões de terapia, né? Como o terapeuta age, como o analista da existência age. Porque se nós pensamos o homem como um ente existente, não dotado de psique só, como é que a gente faz na terapia? Então, para mostrar como a gente faz, o grupo vai fazer a experiência de ser cliente, né, de um terapeuta da existência. Essas sessões são feitas com os próprios alunos, certo? Essas sessões são gravadas e transcritas, e depois nós discutimos cada sessão, o que houve na sessão e como o terapeuta, o analista alcançou fenômenos, como ele agiu a partir do alcance do fenômeno, né? E como ele descreve tudo isto para o cliente. Num grupo é um pouco diferente, lógico, né, do que a sessão terapêutica individual. E é muito interessante e uma forma de ensinar muito interessante, porque o grupo os acontecimentos do grupo, desde que uma sessão começa até que ela chega ao seu fim, são vistos, discutidos, conversado, né? Nós conversamos sobre isso, e daí dá para ver muito claramente o tipo de acontecimento importante da sessão, individual com assistência. O grupo é o cliente. O grupo, né? Vão ser discutidas as questões que, naquele momento, envolvem mais do que uma pessoa. O grupo não é uma coisa fenomenológica. O grupo não é uma coisa que você fala 10 minutos, você fala 10 minutos e cada um fala 10 minutos. Não é isto. O grupo gera sempre um acontecimento mais importante, né? Mais importante do que o quê, né? Mais importante para mais do que uma pessoa ali. Às vezes, é mais uma pessoa só que traz, mas a gente recolhe também aquilo que foi trazido por um gerou em todos os outros. E a parte de campo de sentido também. Então, terapia em grupo é uma maravilha, embora as pessoas não gostem muito. Hoje em dia isso é um pouco diferente, as pessoas aceitam mais terapia em grupo, né? Porque as nossas questões humanas, que são muito semelhantes entre si e muito diferentes entre si, aparecem ali por intermédio de cada um. A formação, portanto, nunca tem muita gente, né? A gente aceita 10 pessoas por vez
a 12, no máximo, porque senão não dá para acompanhar todos. E como sessão terapêutica, uma formação, as sessões são gravadas, são transcritas e são uma a uma discutidas pelo grupo e discutidas no sentido do que o terapeuta fez com o que veio de cada um dos grupos. Então, você vê as ações fenomenológicas, hermenêuticas acontecendo. E você vê como fazer. E nas discussões, você põe em discussão, né, outras formas que poderiam ter sido feitas. É por isso que é formação. E, no enquanto isso, numa parte, vamos dizer assim, mais teórica, as pessoas vão aprendendo o que é existência, o que é ser no mundo, o que é Dasein, o que é fenomenologia, o que é hermenêutica e por que fenomenologia hermenêutica é tão útil para este tipo de trabalho. Não é o único método que a gente usa, mas é sempre o pontapé inicial, porque tem momentos que a gente usa outro método, como, por exemplo, um método investigatório, em que a gente precisa de mais dados e a gente pergunta, faz perguntas para o nosso cliente, para poder compor, né, o campo de sentido que lá está incluso. Então, esta forma de terapia exige não uma sabedoria de um conjunto, um pacote de conceitos, que daí você vai, agora esse conceito, agora aquele conceito. Não. Exige que você seja um pensador. A partir disto aqui que eu tô que está presente aqui para mim agora, o que é que eu faço? E aí entra a forma de pensar da filosofia. É como constituir um pensamento. Porque eu assisti muito a questão, a situação de eu atendo, né? Porque eu atendo a existência, mas depois que eu escuto a pessoa, ou que eu vejo, ou eu observo também diretamente, agora meio, muitas vezes indiretamente, aí eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta, e agora eu faço o que com isso? Então, esta formação, ela ensina a pensar a partir do que você tem em vistas, né, e em mãos, né? Então, ensina a apreensão, ensina o ver. Eu sempre conto que uma vez eu estava atendendo um rapaz e ele vinha sempre com uma meia entrando no sapato, né? E a gente até brincava antigamente, né, que sapato que come meia. E um dia eu olhei para ele e falei para ele assim: o que está acontecendo com essa meia? Ele disse: a minha meia. Então, sabe o que é? Eu não consigo comprar as coisas para mim. É o meu marido que compra. E ele sai para comprar as coisas para mim, meia, cueca e tal. E se ele acha uma
oferta, ele compra. Mas às vezes não serve no meu pé, mas eu uso. Às vezes, a cueca é muito pequena para mim, mas eu uso, porque eu não vou comprar. E aí, o que é que nós fomos trabalhar a partir dessa meia entrando no sapato, né? O quão era difícil para ele a relação com os outros e o quanto ele não conseguia comprar as coisas para ele. Então, ele aceitava o que lhe vinha, certo? Ele aceitava. E às vezes a cueca era super apertada, incomodativa, mas, né, se ele tentasse comprar, por exemplo, um sapato, ele chegava e dizia, eu quero aquele sapato. E se o vendedor trazia o sapato e dizia para ele experimentar, ele dizia, não, eu quero número 40. Aí, se porventura não tinha o 40, o rapaz ia dizer, não tenho 40. Ele disse, eu levo, ou qual que tem? Tenho 39, ou 41. Ah, eu levo 41. Mas o senhor não vai experimentar? Não. Eu vou levar o 41. E ando com o sapato saindo do pé. Ele não conseguia fazer esta tratativa das coisas. Então a gente foi trabalhar isso, né? E passaram-se uns 3 meses, né? E ele disse, passei a comprar minhas coisas. Né? Então, parece uma bobagem, não é? Para que prestar atenção ali na meia que está entrando no sapato? Né? E para que mexer nisso? Porque isso está na minha cara. Não está própria para o pé dele. Então, com isso ele foi ver o quanto de coisas não estavam próprias para ele, mas que ele não levava em conta. Isso mudou a vida dele. Então, isto que eu estou contando para entender, né, que o que a gente vai lidar é com alguma coisa que está ali, que é incomodativa, que é triste, que é preocupante, que amarga a vida da pessoa, e a gente constrói alguma coisa a partir disso. E, eventualmente, a gente precisa fazer um pouco mais de pesquisa do porquê isso, porquê aquilo e tal. Então, há que se pensar. Não é só tirar do bolso do colete uma explicaçãozinha, né? E entrar, portanto, né, nos modos como aquela pessoa entende, experimenta, pensa, né? No modo da facilidade, da dificuldade, no modo como a pessoa se relaciona com isto, aquilo, aquele outro, aquele outro e por aí afora. Então, a formação ajuda nesse sentido, né? De que você saiba detectar qual é a questão e você saiba relacionar isto com um contexto maior, né, do que aquele, que você faça um trabalho fenomenológico e hermenêutico, de uma fenomenologia hermenêutica. Então, a formação, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, você pode não aprender grandes coisas
teóricas nesta formação. Mas você não sai exatamente como você entrou, só que um pouco mais culto, assim, de conceitos, né? A formação mexe, né, com a sua forma de ser e ajuda, ou melhor, forma, constitui, né, um jeito de fazer o atendimento clínico.